Israel, um estado sem limites. Netanyahu promete resposta dolorosa para a população do Irã, enquanto espalha o terror também entre palestinos e libaneses. Até o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é alvo da ira israelense. E o Brasil vai às urnas. Na maior cidade do país, a direita está dividida e a eleição segue indefinida, com Boulos, Marçal e Nunes embolados na reta final. Disputa apertada também em Belo Horizonte, onde 3 candidatos lutam pelas vagas no segundo turno. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. E o governo israelense prometeu esta semana uma resposta dolorosa ao Irã. Isso depois de ter o seu território atingido, atacado, por quase 200 mísseis lançados pelos iranianos. Israel não esclareceu bem o que vai ser essa resposta dolorosa. De qualquer maneira, é uma expressão até sádica, né? Porque impor a dor para a população de um outro país. Muita gente especula que Israel deve atacar instalações de produção de petróleo no Irã e também instalações do programa nuclear iraniano, além de áreas civis. Bem, o Irã, por sua vez, atacou Israel como uma resposta a tudo que o governo de Netanyahu vem fazendo ao longo dos últimos meses. Um massacre em Gaza, mais de 40 mil palestinos mortos, na sua maioria crianças e mulheres. E mais recentemente, o ataque israelense ao Líbano, invasão terrestre, bombardeio na capital Beirute, o assassinato da principal liderança do Hezbollah, que é um grupo que fica no sul do Líbano, mas é ligado ao Irã. Então o ataque com os mísseis, a gente tem que entender dentro desse contexto. A guerra se amplia. A guerra que era ali concentrada em Gaza e um pouco na Cisjordânia, se ampliou já para o Líbano e chega ao Irã. É um cenário muito, muito perigoso. Israel adotou uma postura extremamente arrogante e declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, persona non grata. Ele está, inclusive, impedido de entrar em Israel. Nem sei se o Guterres queria entrar em Israel. Mas é uma arrogância porque Israel diz ele não repudiou com a devida ênfase o ataque iraniano contra o território israelense. O que não é verdade. Né? Guterres criticou, sim, o lançamento dos mísseis. Disse que essa história de olho por olho, dente por dente, vai levar a uma crise ainda mais grave no Oriente Médio. Agora, o secretário-geral da ONU não deixou também de criticar Israel. Diz que Israel tem que respeitar a soberania libanesa, o que não está acontecendo. As tropas israelenses já avançam pelo Líbano. Então, isso irritou bastante as autoridades israelenses. Israel desconhece a fronteira libanesa, né? Segue a bombardear as cidades libanesas também. 2.000 civis já morreram nesses bombardeios. A guerra é contra o Hezbollah, mas Israel bombardeia de maneira geral o território libanês, além de avançar com tropas também, uma invasão terrestre. Bom, o que significa esse quadro todo? Primeiro, vamos entender uma coisa. Israel está colhendo vitórias militares importantes. Pode ser que a imagem israelense siga muito abalada mundo afora, mas na letra fria da análise do que está acontecendo lá, Israel, por enquanto, vai colhendo vitórias. O Hezbollah, esse grupo que fica ali no Líbano, tido como fortíssimo militarmente e tal, foi tremendamente abalado. Primeiro Israel atacou, fazendo explodir dispositivos eletrônicos, vocês se lembram? Os pagers, walkie-talkies, o que mostra que Israel estava infiltrado no Hezbollah, para ser capaz de fazer esses dispositivos explodirem. E depois conseguiu localizar, bombardear e matar a principal liderança do Hezbollah, Hassan
Nasrallah. Está morto. A liderança do Hezbollah está eliminada, mas o Hezbollah não acabou. Né? São milhares de pessoas. Muita gente no Ocidente fala, o Hezbollah é grupo terrorista. Não é assim. É uma milícia armada, um grupo armado, é um partido, é um movimento também social, cultural, político. Não se elimina o Hezbollah matando o seu líder. Agora, foi uma vitória eliminar a principal liderança do Hezbollah. E aí a impressão é de que ninguém pode parar Netanyahu. Os israelenses têm falado assim, nós vamos reescrever a história e redesenhar o mapa do Oriente Médio. O que quer dizer isso? Israel quer aproveitar esse momento para atacar firmemente o Irã. O objetivo sempre foi o Irã. Você ataca o Líbano, obriga o Irã a entrar na guerra, agora tem o cenário perfeito, a desculpa para atacar diretamente o Irã. Com qual objetivo? Destruir o programa nuclear iraniano para que eles não cheguem a fabricar armas nucleares. Israel, então, está com um cenário muito favorável militarmente, tem o apoio dos Estados Unidos e o Irã está relativamente isolado. A Rússia e a China, que poderiam ser aliados do Irã, não mostram disposição para entrar firmemente nessa disputa. Enquanto os Estados Unidos, sim. Tanto os republicanos com Trump, quanto Kamala Harris e os democratas, defesa unilateral, apoio ao Estado israelense. O que pode mudar essa balança? Se Israel bombardear os campos de petróleo do Irã, isso atinge os interesses econômicos da China, porque a China compra petróleo iraniano. Se for destruída a infraestrutura de petróleo do Irã, a China também pode ser abalada e aí o jogo começa a ficar ainda mais sério. Mas por enquanto a gente observa Israel na ofensiva, Netanyahu recuperando até popularidade interna e o Irã relativamente isolado, sem grandes pontos de apoio num momento tão grave para o Oriente Médio. Vamos seguir acompanhando essa crise que é muito séria, muito grave. Aqui no Brasil, o noticiário desta semana, é claro, dominado pela reta final das eleições municipais. Na maior cidade do país, São Paulo, Pablo Marçal, o tal do coach, violento, bolsonarista, faz um discurso contra as mulheres, ele voltou a crescer na reta final do segundo turno. Quem é que está muito preocupado com isso? O Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é o atual prefeito de São Paulo, apoiado também pelo Bolsonaro. Então é uma disputa entre dois bolsonaristas, o Marçal e o Nunes. A extrema-direita está dividida e a última pesquisa mostra Boulos ligeiramente na frente e Marçal e Nunes lutando para ver quem vai ao segundo turno. Ricardo Nunes numa situação complicada porque na pesquisa espontânea ele está para trás. O voto dele é menos consolidado, ele não empolga tanto, enquanto o Marçal empolga mais, postagens nas redes sociais. Só que o Marçal também tem uma rejeição gigantesca por tudo que ele fala, faz, por ser um personagem realmente perigoso para a democracia brasileira. Onde há também uma disputa muito ferrenha é em Belo Horizonte. 3 candidatos estão ali buscando as 2 vagas para o segundo turno. Tramonte, que estava disparado em primeiro, caiu, tem 21%. Engler, o bolsonarista, 21%. E Fuad, o atual prefeito, também 21%. Fuad é de centro e os outros 2 são de direita. Desses 3, 2 estarão no segundo turno em Belo Horizonte. No Rio e no Recife, a eleição deve se encerrar no primeiro turno, segundo o Datafolha. Eduardo Paes é favorito no Rio de Janeiro e João Campos, segundo o Datafolha, tem mais de 70% dos votos e deve ganhar a eleição na capital pernambucana. Quem vai para a panela de pressão desta vez é o futebol brasileiro. Os times, os clubes de futebol da Série A, Campeonato Brasileiro, que estão dependentes do patrocínio da jogatina, as chamadas bets. O que aconteceu? Esta semana, o Ministério da Fazenda, o governo federal, impôs limites, trouxe uma lista das empresas de apostas que estão autorizadas, por enquanto, a operar no Brasil. Porque tem muita empresa fantasma, sem sedes,
que não segue regra nenhuma. Então, estas foram banidas. O Ministério da Fazenda apresentou a lista das que podem operar. E o que aconteceu? Entre as empresas de apostas banidas pelo Ministério da Fazenda, está a Esportes da Sorte, que simplesmente patrocina Corinthians, Bahia, o Atlético Paranaense, o Grêmio. Times fortes, tradicionais. Então, o patrocínio vai ter que sumir da camisa dos times e o dinheiro vai sumir também. Esse é um problema. No caso do Corinthians, a principal contratação do clube, o holandês Memphis Depay, veio através do dinheiro da Esportes da Sorte. Então, os clubes vão ter que inventar uma outra forma de arrecadar recursos. Porque, além de tudo, é uma imoralidade, um absurdo. As empresas de apostas patrocinam os clubes, sendo que as apostas têm a ver com o resultado que esses clubes realizam dentro de campo. É um conflito de interesses absoluto. Então, as bets já são um problema de saúde pública, um problema para a economia brasileira, né? Tem muita gente viciada que torra o dinheiro que deveria ir para comida, está torrando nas apostas. É um problema para a economia brasileira, retira recursos do comércio, e é um problema agora também para o futebol, uma das instituições brasileiras que vai precisar se reinventar. Praticamente todos os clubes da Série A são patrocinados por essas casas de aposta. O futebol brasileiro vai para a panela de pressão e precisa se livrar desse patrocínio que traz problemas e coloca o futebol na panela de pressão. Nosso cafezinho esta semana para duas cientistas, duas mulheres cientistas brasileiras que conseguiram uma vitória importante no Supremo Tribunal Federal. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando da bióloga Ana Bonassa e da farmacêutica Laura Marise de Freitas. O que aconteceu aqui? Elas gravaram um vídeo desmentindo uma fake news. Um nutricionista, acho que para ganhar seguidores nas redes, gravou um vídeo dizendo o seguinte, que diabetes podia ser provocado por vermes. Diabetes poderia ser provocada por vermes. Aí as duas foram para as redes sociais e desmentiram. Não há base científica para fazer tal afirmação. Mostraram o vídeo, mostraram as evidências científicas e fizeram o desmentido. O nutricionista ficou ofendido, processou as duas, exigiu a retirada do vídeo que elas tinham gravado e ainda pediu uma multa. E pasmem, a Justiça, o Juizado Especial, em primeira instância, deu a vitória, mandou tirar o que elas tinham gravado. É como se fosse a vitória dos negacionistas da ciência, a vitória das fake news. Bom, elas recorreram ao Supremo Tribunal Federal e esta semana o ministro Toffoli deu uma decisão falando, olha, suspenda-se a multa e o vídeo pode voltar, o vídeo delas, até que o caso, né, ande em todas as instâncias e a gente entenda melhor o que aconteceu aqui. Então, uma vitória importante, porque a ciência não pode ser intimidada pelos que divulgam fake news. A gente já viu ivermectina, cloroquina, toda aquela loucura bolsonarista durante a pandemia. Então, isso tudo empoderou pessoas que acham, não, eu gravo o que eu quiser, é minha liberdade. E se alguém desmentir, eu ainda processo. Não, isso tem que acabar. Então, a vitória da ciência, vitória dessas duas jovens cientistas brasileiras no Supremo Tribunal Federal. A gente oferece um cafezinho pela coragem que elas tiveram de comprar essa briga super necessária, porque bolsonarismo não se derrota só na política. Aqui também é política. Defender a ciência é política. Um cafezinho para as duas cientistas brasileiras.